Bom dia, pessoas! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos trazer um assunto que é de suma importância para todos aqueles que querem sair do seu país para emigrar para qualquer outro país. Então, o assunto é: por que os brasileiros estão deixando Portugal e voltando para o Brasil? Eu listei alguns motivos, listei 10 motivos pelos quais os brasileiros estão fazendo isso, e a gente vai destrinchar de forma rápida alguns deles para que você também, na sua imigração, não cometa esses erros e, por conta disso, volte para o Brasil. O primeiro ponto que eu listei é saudades das pessoas que nós amamos. Esse é um ponto bem relevante, né? Se você não consegue viver longe das pessoas que você ama, isso pode ser uma dificuldade para você que quer ir para outro país. Se você consegue conviver pelo menos por um tempo, porque eu acredito que você ir para um outro país não é um adeus para sempre. Se você vem aqui para Portugal, depois que você tem a sua residência, né, depois da manifestação do interesse, quando você consegue, aí sim você pode viajar, você pode visitar, tirar férias, então você pode rever novamente as pessoas que você ama. Então, se você consegue pelo menos ficar um tempo longe dessas pessoas e aí vê-las, né, gradualmente, então isso vai lhe ajudar bastante na sua imigração. O que é que eu penso? Uma pergunta que vou deixar para vocês. É melhor eu voltar para o Brasil porque eu estou morrendo de saudade das pessoas que amo? Ou é melhor, uma por uma, eu trazer para o país que eu estou? Então, uma pergunta aí que eu deixo de reflexão. Se você está pensando em vir para cá e não consegue se desprender das pessoas que ama, pense que você pode trazê-las uma por uma para cá. Isso, claro, vai depender de planejamento seu e das pessoas que você ama. O segundo ponto é a dificuldade de tirar os documentos aqui em Portugal. Realmente, esse é um ponto que, tanto quando eu estava no Brasil, as pessoas comentavam muito, tanto quando eu cheguei aqui, eu vi muitos brasileiros também reclamar da burocracia que é tirar os documentos aqui em Portugal. Mas eu gosto sempre de analisar as coisas, né, de uma forma diferente. Eu gosto de ouvir, sim, as pessoas, mas eu gosto de ver e analisar e perceber que realmente está acontecendo. O que foi que eu percebi de tudo isso? Acredito que você também vai concordar comigo. Os documentos que nós temos aqui poucos dias para tirar, realmente são poucos. No Brasil, nós levamos uma vida toda para tirá-los. Vou dar alguns exemplos a você. CPF, identidade, carteira de trabalho. Citei esses três. Esses três, eu era bastante jovem quando os tirei. Então, quem me levou foi minha mãe. Eu não tive problema nenhum. Ela foi que se preocupou com o horário, com o local, com o ônibus que ia pegar, agendar. Eu só estava lá para poder assinar, tirar a foto, colocar meu dedo na identidade lá, tirar minha digital. Então, eu não tive nenhum problema. Mas chegando aqui em Portugal, eu, com a minha família, é que tive que tirar todos os documentos um por um. Então, talvez você ou algumas outras pessoas pensem que aqui é burocrático, porque uma boa parte dos seus documentos não foi você que tirou. Então, talvez você diga que é burocrático porque você não teve dificuldade em tirar alguns documentos. Mas pense, se você precisar tirar algum documento hoje, substituição, perdeu a carteira de identidade, alguma coisa assim, com certeza você vai achar que é muito burocrático. Nós precisamos tirar da minha esposa quando a gente casou, então ela mudou de nome, acrescentou um nome a mais, e a gente precisou tirar identidade e CPF. E foi burocrático, foi bastante burocrático. Então não vejo dessa forma, vejo que sim, há uma burocracia comum, né, de que você precisa se planejar antes no país que você está. Por isso que estamos fazendo esse vídeo, para que você possa se planejar antes de chegar aqui, para fazer tudo o que é necessário e não ter surpresas na hora de fazer a sua documentação. Mas sim, esse é um dos motivos que tem levado os brasileiros embora para o Brasil. Terceiro ponto: salários baixos e aluguéis altos. Isso mesmo. Como assim, Rafael? Eu pensei que eu ia para a Europa, ia ganhar rios de dinheiro e ia conseguir viver como rico. Bom,
Não é bem assim, né? Se você assistiu o nosso vídeo falando sobre como trabalhar em Portugal, esse é o nome do vídeo, você vai ver que eu dou dicas e dou instruções de planejamento de você ainda no Brasil fazer com que seu salário ao chegar aqui ele vá crescendo gradativamente e você não fique preso ali naquele teto de salário mínimo. Então isso tem levado muitas pessoas a voltar para o Brasil porque ela vem e ela quer morar nos grandes centros. Aí ela vai e quer pegar um aluguel num centro desse, de Braga, de Porto, de Lisboa, enfim. E quando ela vai, um T1, que é com um quarto só, é 800 euros. Já vai mais do que o salário mínimo que ela está ganhando ali a princípio. Então, quer dizer, com pouco tempo, ela não vai conseguir mais continuar nessa corrida, né? nessa imigração. Então, ela não quer ir mais para longe, mais para o interior, ela quer viver no centro realmente. Então, isso vai trazer uma grande dificuldade a ponto dela voltar. Então, com certeza, isso aqui é falta de planejamento, porque ela tinha que se planejar antes para saber onde ela tem que morar, que seja um custo melhor e não fique tão distante. E o segundo, ela tem que se planejar para saber como ganhar melhor ao passar do tempo aqui em Portugal. Tem vídeo aí sobre isso, dê uma assistida que vai lhe ajudar bastante. O quarto ponto que eu listei foi dificuldade em se adaptar aos portugueses. É verdade. Você, em qualquer lugar que você for, vai ser outro povo, outra cultura, outro modo de falar, outro modo de agir, outro modo de pensar, outro modo de ver as coisas. E com certeza, muitas dessas coisas que eu citei será totalmente diferente de como é aí no Brasil, por exemplo. Então, os portugueses, eles têm uma forma diferente, conforme a cultura deles, de agir, de pensar, de ver, e, enfim, de falar. E isso pode ser que traga alguma dificuldade para você que não está acostumado com essa situação. Vou lhe dar um exemplo. Eu fui tirar um documento e um senhor lá me ajudou bastante, o senhor que trabalhava lá. E ao sair, ele me chamou para falar com o chefe dele, para contar uma história que eu tinha conversado com ele. E quando eu cheguei na frente do chefe dele e comecei a falar, o chefe me interrompeu. E ele, o subordinado, disse assim, as palavras dele: "Fique calado. Eu não lhe chamei para você falar não. É para você escutar, então fique quieto." Essas foram as palavras do subordinado para o chefe. E ele se calou, eu continuei falando. Quando eu terminei, ele disse: "Tá vendo o que eu estava dizendo a você? Pronto." Aí saiu comigo e a gente finalizou ali. Então, pense. Você pode dizer que ele foi mal educado, foi grosso, foi rude. Eu não vejo dessa forma. Porque, primeiro, ele sempre foi educado a todo momento conosco. Ele não nos tratou com grosseria de maneira alguma. Ele nos ajudou, coisa que em outros lugares a gente não teve ajuda. Ele nos ajudou. Então, quer dizer, eu vejo com muito bons olhos. Agora, o diferencial que tem é o quê? É a maneira dele de falar. Quando eu cheguei aqui em Portugal, quando você saía na rua, parecia que todas as pessoas estavam brigando, que você encontrava, que estavam conversando. Mas não, elas estavam conversando normalmente. É o jeito delas de falar, é o jeito delas de se expressar. Isso traz uma grande dificuldade, sabe aonde? No trabalho. Porque pense, se você já fica ressentido quando você entra numa lanchonete e você pede algo e a pessoa fala assim com você, se você já fica ressentido porque você não tem costume daquela cultura, agora imagine você no trabalho. Fez uma besteira grande, e aí seu chefe vem para lhe repreender. Então isso tem levado alguns brasileiros sim a voltar para Portugal, para o Brasil, porque não tem se adaptado ao povo brasileiro. Acham que chegando no país de outra pessoa, as pessoas do país é que tem que se adaptar a ela, e não o inverso. Então não caia nesse erro. É algo que você é que precisa mudar, não são as pessoas. Não estou dizendo que você precisa ser igual aos portugueses. Eu quero que você entenda que eles têm uma forma deles de falar, de agir, de pensar, e que você precisa entender que não tem a ver com grosseria nem má educação. É a maneira deles de falar e se expressar. Quinto ponto. Clima. Pois é, o clima pode ser sim um empecilho para você que está chegando aqui em Portugal.
Principalmente se você vive no Brasil em lugares que são normalmente quentes. Se você vive no Brasil em lugares que já são frios, mais para o sul, acredito que você não terá dificuldade alguma com relação a isso. Mas se você vem de lugares quentes, isso vai trazer uma dificuldade para você sim. Porque você não está adaptado, né? Seu corpo não está adaptado, sua pele, seu cabelo, tudo não está adaptado ao clima que existe aqui em Portugal. E Portugal é o lugar menos frio da Europa toda. Então, quer dizer, a dificuldade que você vai passar aqui será muito maior se você passar em outro país da Europa. Então, o que a gente sentiu quando chegou é que andávamos na rua, era muito frio, casaco e tal. Quando entrávamos em algum estabelecimento, era muito quente por causa do aquecedor e aí a gente começava a suar e tinha que tirar o casaco. Aí depois saía frio de novo. Então, essa mudança, né, nos deixou corizando, o nariz escorrendo, por muito tempo. E até hoje a gente ainda fica. Por exemplo, a gente acordou, estava fazendo 10 graus. E agora, já com o sol, já começa a fazer 17, 18. Então, isso vai trazer algumas dificuldades. Então, sua voz, você vai ter que beber mais água, você vai ter que gastar mais energia, porque o corpo ele tenta se aquecer o máximo, então você vai se sentir mais cansado, você vai se sentir sonolento, seus lábios vão rachar. As mulheres, por exemplo, o cabelo não vai ser mais o mesmo, né? Esqueça aquele cabelo sedoso e tal, vai ter dificuldade com isso aí. Vejo pelos meus filhos e a minha esposa. Eu não, o meu cabelo permaneceu inalterável, não tive esse problema. Mas aí, as mulheres sim vão sentir, ou quem tem um cabelo assim um pouco maior, vai sentir com certeza essa diferença aí. O clima sim está levando muitas pessoas de volta ao país de origem. Então não deixe que o clima ele faça isso com você. Pense que é algo que realmente vai acontecer. Se aqueça, faça o que é necessário para poder, né, continuar bem na sua imigração. Vamos aí ao 6º ponto. Trabalho. Trabalho. O trabalho tem levado muitas pessoas embora de Portugal. Muitos brasileiros de volta para o Brasil. Mas por que, Rafael? Bom, se você aí no Brasil trabalha de tal forma que você dá o gás, que você corre atrás, que você se esforça, que você dá o sangue, que você veste a camisa, eu não estou querendo dizer se você ama ou não a empresa. Não tem a ver com isso. Estou querendo dizer se você é um profissional exemplar, se você realmente corre atrás, se você faz por onde ou não. Porque a gente sabe, né? Somos brasileiros. E a gente sabe que muitos brasileiros gostam do jeitinho brasileiro também no trabalho. Então se escora, voa, né? O nosso voar. Então, se você é alguém que se esforça no trabalho aí no Brasil, olha, não vai ter nenhuma dificuldade aqui em Portugal. Agora, se você é alguém que se escora, que faz o trabalho meia boca, que empurra com a barriga, vai ter grande dificuldade. Porque aqui, eles não querem que você pare um minuto para fazer nada, a não ser o trabalho. Né? Você tem as pausas normais, né? Você vai no banheiro, você bebe água, tem a hora de almoço. Mas assim, tirando essas coisas, eles não querem que você pare. E claro, você está sendo pago para trabalhar. Não é para ficar olhando o tempo passar. Não é para ficar no celular jogando, não é para ficar conversando no WhatsApp ou vendo rede social, é para trabalhar. Então, se você tem esse problema com o trabalho, com certeza você vai ter muita dificuldade aqui em Portugal, porque você vai começar a ser chamado a atenção, depois de um tempo a empresa não vai querer mais você lá. E não é só aquela empresa que é assim. Todas as empresas aqui em Portugal são assim. Elas não querem um funcionário que é preguiçoso, que não quer realmente fazer o seu trabalho. Então isso tem levado muitos brasileiros a voltarem para o Brasil. Mas se você não é assim, você é esforçado, você corre atrás, você, né, vai para frente, você quer dar o seu melhor, não vai ter nenhuma dificuldade. Mas isso é algo que você precisa se planejar. Vamos aí ao 7º ponto. Emocional abalado. Pois é. Isso com certeza tem levado muitas pessoas de volta para o Brasil, para deixar Portugal. E é um assunto sério, porque a gente falou até agora de 6 dificuldades que você pode ser dificuldades que levam você de volta ao Brasil. E ainda vou falar mais 3.
Então agora some todas essas dificuldades e somado a isso, algumas que você não está conseguindo resolver. Por exemplo, você vai para a entrevista e a pessoa diz assim, olha, eu preciso que você tenha manifestação de interesse para você trabalhar. Aí você diz, mas eu preciso de um contrato de trabalho para dar entrada na manifestação de interesse. Ah, mas aqui a gente não consegue. Aí você vai para outro. Aí o outro diz, tem manifestação? Ele diz, eu preciso do contrato. Ah, mas sem manifestação não tem contrato. Não, mas sem contrato eu não consigo a manifestação. Então não dá. Então se você começa, né, com essas dificuldades e não consegue resolvê-la, pode ser que o seu psicológico, o seu emocional, comece a ficar abalado. E você tenha dificuldade de continuar aqui no país. E por conta de algumas dificuldades, muitas, né, você tenda a querer voltar. E isso tem a ver com tanto se você já tem algum histórico de dificuldade psicológica, emocional, e também tem a ver se você é alguém que consegue resolver e enfrentar os seus problemas, né? Se você é alguém que não consegue resolver as coisas sozinho, eu acho que é bem fácil você cair nesse ponto. Mas se você é alguém que toda a vida sempre conseguiu resolver as situações, não quero dizer que a gente nunca precisa de outras pessoas, mas quero dizer que se você é o tipo de pessoa que tem a mente, tem um emocional forte a ponto de enfrentar os seus problemas e vencê-los, ou então não, de fracassar nos problemas, mas de cabeça erguida dizer assim, bom, vou tentar então de uma outra forma, vou tentar então outra coisa, né? Eu perdi aqui, mas eu vou ganhar aqui. Então se você, mesmo na dificuldade, você consegue ter um aprendizado, eu acredito que dificilmente você vai passar por isso. Mas caso não, esse aí é um dos motivos que tem levado os brasileiros de volta ao Brasil. O 8º ponto é estilo de vida europeu. Como assim, Rafael? Estilo de vida europeu? Quando você chega aqui em Portugal, você vai se deparar com algumas coisas que você não vê no Brasil, né? Então, o estilo de se vestir é bem diferente. Os carros são muito diferentes. Quando eu saio na rua, os carros que eu mais vejo, Audi, Mercedes, BMW. Aí você vai dizer assim, Rafael, você vê esses carros? Eu vejo também Ferrari, vejo Mustang. E não é aquela coisa de que, eita, eu vi um Mustang fazem uns 3 meses. Não, eu vi um Mustang agora, a semana que vem eu vejo outra, no outro dia eu vejo mais outra. Assim, são carros caros, mas que você vê como de uma maneira comum. Lá onde eu trabalho, as pessoas têm Audi, tem Mercedes, tem BMW e são pessoas que fazem a mesma função que eu no trabalho. Então, eles têm os carros dele, eles têm os lugares que eles frequentam, os restaurantes que eles comem, né, as viagens que eles fazem. Isso aí pode trazer uma dificuldade, e vem trazendo dificuldade sim, a uma boa parte dos brasileiros. Por quê? Porque ele chega aqui, ele já quer adotar por completo o estilo de vida europeu, mas não é possível. Por quê? Porque o estilo de vida europeu é aquela coisa. O português ele já nasceu aqui. Ele nasceu aqui, o pai dele nasceu aqui, o avô, o bisavô, o tataravô. Então pensem, tem uma linhagem aí familiar que está plantando desde lá de trás e colhendo para ter esse estilo de vida. E você, nessa plantação, você não foi nem plantado, você foi enxertado e ainda vai começar a pegar esse enxerto para depois começar a dar fruto. Então, se você vem e já quer adotar o estilo de vida português, você vai ter grande dificuldade, porque com pouco tempo você financeiramente vai estar quebrado. E aí, a rede de apoio que você teria, como no Brasil, não vai ter, porque aqui você não vai ter tantas pessoas. A gente tem sim alguns brasileiros que nós conhecemos, que são por nós, que podem nos ajudar. Mas assim, não é aquela coisa se eu não conseguir socorro aqui, eu consigo ali, né? Tipo, tem centenas de pessoas que podem nos ajudar. Aqui é mais resumido. E eles têm a vida deles também, têm as dificuldades deles como imigrantes, né? Então, quando você adota esse estilo de vida europeu, é um problema terrível. Não quer dizer que você não possa ter em algum momento. Sim, isso vai depender de um planejamento seu, né? A ideia é você ter esse estilo de vida assim, mas com planejamento, de tal forma que isso não venha fazer com que você perca as estribeiras e coloque a carroça na frente dos bois, e aí você não consiga mais
continuar aqui e ter que voltar para o Brasil. Então, o estilo de vida europeu é algo que pode sim e vem trazendo dificuldade a muitos brasileiros e até brasileiros que ainda continuam aqui. Eu vejo que tem tido essa dificuldade, uma dificuldade grande, porque quer viver como alguém que já vem plantando e colhendo há muitos anos, de muitas linhagens atrás. Então não é a mesma coisa. Você começou agora, entenda. Se você começou agora, você vai ter que pegar do zero e construir tudo o que você precisa. Chegamos ao 9º ponto, e aí eu acredito que essa é o segundo maior problema que vem levando os brasileiros a voltarem para o Brasil. Dinheiro. Pois é. Eu, mais à frente, vou fazer um vídeo sobre economia, sobre finanças, gestão, sobre economia doméstica, como lidar com dinheiro, para poder ajudar vocês aí, né, nessa caminhada rumo à sua imigração. Mas eu vou falar algo, adiantar algo, fazer uma pergunta relacionada a isso. Veja que o dinheiro, ele é algo que você lida com ele por toda a vida. Desde que você nasce até você morrer, o dinheiro está envolvido em todas as situações. Então, se o dinheiro, ele não só está envolvido, como muitas vezes ele é um grande problema para você. E muitas vezes também existe um problema, e esse problema ele é agravado porque você está sem dinheiro. Então, ele não só é um problema, como ele também pode dificultar um problema que você tem. Então, se você vai lidar com isso a vida toda, se isso é um problema muitas vezes na sua vida, e se isso agrava outros problemas seus, então o que você precisa saber? Saber lidar com dinheiro. Você tem que aprender a lidar com dinheiro. Ah, Rafael, mas eu já sei lidar com dinheiro. E você aprendeu como? Aprendeu com seus pais? Aprendeu comprando coisas por aí? Pense comigo. Onde foi que você estudou para você dizer que você aprendeu a lidar com dinheiro? Onde foi que você leu? Onde foi que você aprendeu? Foi na escola que foi lhe ensinado a como você usar o seu dinheiro, como você poupar, como você investir, o que você precisa fazer, né, nos seus gastos para você gerenciar de tal maneira que você consiga alcançar o objetivo que você quer. Onde foi que você aprendeu isso? Se você nunca estudou nada disso, eu tenho uma triste notícia. Você não sabe lidar com dinheiro. E isso é uma grande dificuldade de uma boa parte dos brasileiros, porque nós não somos ensinados a lidar com dinheiro. Nós aprendemos da pior maneira. Nós nem aprendemos, nós lidamos com isso da pior maneira. Então pense, você precisa aprender a lidar com dinheiro. E isso não vai servir apenas para a sua imigração. E isso vai servir para toda a sua vida, em qualquer lugar que você esteja. Veja, por exemplo, o estilo de vida americano. Você, com certeza, se você acompanha um pouco, você vai saber que eles todo ano viajam. Mas uma coisa que você não vai ver é eles todo fim de semana gastando quase todo o salário. Então você não vai ver eles fazendo isso. Mas com certeza você vai ver todos os anos, todas as férias, eles viajando, e viagens boas. Por quê? Porque eles aprenderam a lidar com dinheiro. Eles entenderam qual é o valor, eles entenderam como investir, como poupar, o que é necessário fazer para que ele possa alcançar aquilo que ele quer. E você vê isso pelo país. Se o povo ele consegue ir nesse caminho, com certeza o país prospera. Então aprenda a lidar com dinheiro. Mais à frente eu vou fazer um vídeo sobre como lidar com dinheiro para tentar ajudar o máximo possível para que você possa emigrar de uma forma melhor e dinheiro não ser uma dificuldade que faça você voltar para o Brasil. Chegamos aí ao último ponto, que eu acredito que é o pilar de todos esses pontos, é o planejamento. Pois é, eu acredito que você deve lembrar que em todos os pontos que eu falei, quase todos eu falei, faltou planejamento. Isso aqui precisa ser planejado, isso planejamento, falei muito sobre isso. Porque sem planejamento, gente, a gente não vai conseguir ter êxito em muita coisa. Olha, esqueça isso de improvisar. Improvisar é uma exceção.
não é uma regra. Então, improvisar é quando você planejou e dentro do seu planejamento algo fugiu do que você tinha pensado. Então, ali é um improviso. Então, o improviso é para quando você tem uma surpresa e não é para você viver improvisando a sua vida. Você precisa se planejar em tudo que você está fazendo para que você tenha o pé no chão e saiba onde você está caminhando e tenha o melhor resultado daquilo que você quer. Então, reveja os pontos. Saudade das pessoas. Então, isso tem a ver com planejamento. Dificuldade de tirar os documentos aqui em Portugal. Planejamento. Salários baixos. A gente tem vídeo aí sobre como se planejar com relação a salários baixos. Aluguéis altos. Planejamento. Dificuldade em se adaptar aos portugueses. Planejamento. Clima. Trabalho puxado, né? O trabalho aqui diferenciado. Um emocional fragilizado. Estilo de vida europeu. Dinheiro. Tudo aqui é planejamento, gente. Então, a cada passo que você for dar, pense, reflita, pare. Largue o celular, bota ele de lado e pense. Veja, eu vou fazer isso. Quais as consequências de eu fazer isso aqui? Quanto tempo eu consigo fazer isso? O que é necessário eu ter em dinheiro para que isso aqui seja alcançado? Com quanto tempo isso vai levar? E se isso não der certo, eu tenho um plano B, esse plano B, como vai acontecer? Ah, Rafael, isso é muito trabalho. Mas isso é o maior problema que tem levado os brasileiros a voltarem para o Brasil. Falta de planejamento. Olha, gente, tem gente que chega aqui e não sabe o que precisa fazer. Não sabe nem os documentos que precisa tirar, não sabe nem os lugares que precisa ir. E isso você já consegue fazer do país que você está. Então se planeje. Não deixe que algo assim frustre o sonho que você tem de ir para um outro país. Então se planeje. O que é que você tem que fazer? Ah, Rafael, eu quero viajar daqui a 2 anos para Portugal. Ah, Rafael, muito tempo. Gente, a nossa família demorou 3 anos se planejando para poder imigrar. Então, não dê tempo ao tempo. Você pode dizer assim, ah, Rafael, mas eu já estou ficando velho. Eu estou com 38 anos e a gente conseguiu migrar agora. Eu queria que fosse antes? Queria sim, mas foi agora. Então, pense, se planeje. Não deixe que a emoção frustre o que você está tentando fazer. Então, se planeje. Rafael, eu quero ir daqui a 2 anos. Ok. Daqui a 2 anos dá para fazer tudo o que você precisa fazer? Não sei. Então, vamos colocar no papel? Quanto dinheiro eu preciso ter para poder migrar? Ah, Rafael, eu preciso ter X dinheiro. Então, quanto por mês, se você dividir aí em 24 meses, já que serão 2 anos, você precisa ter? Ah, Rafael, eu preciso ter Y valor por mês para conseguir X em 2 anos. E aí eu consegui migrar. Pronto. Foque. E aí tem a ver também com a sua determinação, o seu foco que você precisa fazer para poder alcançar o objetivo de 2 anos ali que você colocou. Esse é só um exemplo de 2 anos para você conseguir migrar. Então, nesse tempo, quais os documentos que eu preciso ter? Ah, eu preciso ter tal, tal, tal. Pronto. Vamos tirar? Com relação a aluguel, vamos dar uma olhada para saber quanto eu vou gastar? Pronto. Quais os gastos que eu vou ter no Brasil? Tem vídeo aí no nosso canal. Custo de vida em Portugal. Então, quais os gastos que eu vou ter aí em Portugal? Vai ser esse, esse e esse. Então, quanto por mês eu vou gastar? Eu vou gastar X. Se eu ganhar um salário mínimo e minha esposa ganhar um salário mínimo, será que vai dar para pagar isso? Bom, vai dar para pagar e vai sobrar tanto. Então, com esse dinheiro, o que é que eu vou fazer? Se planeje. Se planeje. Não deixe que a falta de planejamento seja um motivo, que é um motivo maior, olha, um motivo maior das pessoas voltarem. Pode ter certeza. Você vai ver aí alguns vídeos, as pessoas falando, ah, eu voltei por tal motivo, voltei por tal motivo, tal motivo. Analise direitinho se aquele motivo não foi justamente falta de planejamento. Porque todos os motivos que eu listei aqui são planejáveis. Todos os motivos aqui são planejáveis. Você tem que se organizar para que realmente você possa ter êxito no que você está fazendo. Então, bote no papel, coloque data, escreva, converse com as pessoas que você vai migrar. Por exemplo, eu conversava muito com a minha esposa, olha, Carol, a gente precisa fazer isso em tanto tempo. A gente precisa fazer tal coisa em tanto tempo. E até tal dia a gente tem que ter tal coisa.
Então, a gente conversava muito com relação aos projetos que nós tínhamos para vir para cá. Então, faça o mesmo. Coloque no papel, pense, vá trabalhar pensando nisso. Olha, hoje eu preciso ganhar X para poder ter Y no final do mês. Poxa, eu não vou poder sair, né, esse fim de semana para comer, sei lá, um sushi, porque eu preciso juntar para poder esse mês eu fechar a quantia que eu tenho que ter todos os meses. Se planeje, gente. Se planeje. E aí, com certeza, quando você estiver bem planejado e você chegar aqui, você pode até ter surpresas, mas não vai ser uma vida de surpresas. Vai ser uma ou outra. E ali, uma ou outra, se você se planejou, se estruturou, você vai ter um plano B, um plano C, você vai saber lidar com aquelas dificuldades. E aí chegamos ao fim do nosso vídeo. Queria agradecer você que assistiu até agora. Se você gostou, aperte em curtir, comente o que você achou do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, seus familiares, as pessoas que você ama e faça parte aí do nosso canal. Nos dê aí outros temas para que a gente possa trazer e possa lhes informar de uma melhor maneira para que você possa emigrar o melhor possível e você tenha aí o melhor proveito e não volte de maneira alguma para o país porque você ficou arrependido por causa de algumas dificuldades, falta de planejamento que você teve. Tenha aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, nunca se sabe.